Você já percebeu que tem gente vendendo cordeiro todo mês num padrão bom, num peso bom, e você para e pensa, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? A verdade é que produzir cordeiro de qualidade não tem a ver só com genética, só com dinheiro, tem a ver com a constância de fazer as coisas certas no momento certo. Escolhas certas e foco nos problemas que a maioria não dá muita bola. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente faz a diferença para você ter ovinos de qualidade. E se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu ensino a você a se tornar uma referência na criação de ovinos, tendo animais mais saudáveis, menos mortalidade, mais qualidade, mais produção, mais resultado. Se você também quer isso para o seu rebanho, já curte esse vídeo, inscreva-se no meu canal, ative a notificação para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu vou soltando aqui, toda semana. Você já viu que a gente vai falar aqui hoje sobre como produzir ovinos de qualidade. Para a gente começar essa conversa, primeiro a gente tem que entender o que é um ovino de qualidade. Então, para você que cria ovinos ou que quer começar a criação, vamos se ligar no que é isso. Ovino de qualidade, quando a gente fala, por exemplo, para animais que são destinados ao abate, são ovinos que têm um bom ganho de peso, um bom desenvolvimento, um ganho de peso rápido, um bom acabamento de carcaça, porque não adianta nada só ser pesado sem ter um acabamento de carcaça, boa rusticidade, que não me dê tanto trabalho na criação. Quando a gente fala em ovinos para reprodução, para venda de matrizes, reprodutores, a gente quer animais que estejam dentro de um padrão racial, dentro de um desenvolvimento adequado para aquela raça que é criada, com uma boa fertilidade, porque são animais que são vendidos para reprodução, e longevidade, animais que a gente consiga utilizar eles por um período maior dentro da criação. Para poder atender o mercado, é para você ter animais disponíveis para venda durante o ano inteiro. E muito importante que os animais tenham um bom padrão, independente de qual seja o motivo da criação, e que sejam saudáveis, que tenham boa sanidade. Resumindo tudo isso, um ovino de qualidade não é só aparência, é resultado técnico, é resultado econômico. Ele tem que ser interessante dentro da criação. Ele tem que trazer bons resultados dentro da criação, independente de qual for o motivo pelo qual você criou o animal. E como que a gente consegue ter ovinos de qualidade dentro de um rebanho? Bom, tudo começa com a escolha dos animais. Não tem como eu ter uma boa produtividade, ter animais de qualidade, se eu não souber escolher meus animais. Porque um rebanho forte com animais de qualidade tem que começar pela base, com uma estrutura bem definida. E essa estrutura, nesse caso, são os animais. E como que eu faço essa escolha dos animais? A escolha começa pelas matrizes. Então, as matrizes, elas têm que ser férteis, elas têm que ser rústicas, elas têm que ser adaptadas ao meio ambiente, precisam ser boas mães, porque elas que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento inicial do cordeiro, parir com facilidade. Partindo das matrizes, eu também preciso ter bons reprodutores, porque não adianta nada eu ter matrizes boas, mas usar um reprodutor meia boca para cobrir esses animais. Ele vai ser responsável por uma grande quantidade de cordeiros que vão nascer dentro do meu rebanho. Então eu tenho que utilizar reprodutores que sejam melhoradores, que tenham características de melhorar a sua prole, melhorar a sua produção de cordeiros, com bom ganho de peso, que sejam rústicos, de uma boa linhagem. Então a gente não deve comprar só por preço, nem só por beleza, só por estética. A gente tem que buscar as características de produção nos animais. Mesmo dentro do nosso rebanho, quando a gente vai fazer a escolha dentro do nosso rebanho, para fazer uma seleção dos melhores animais, eu não avalio só por beleza dos animais, eu tenho que avaliar pelas características de produção deles. Por isso que é tão importante a gente ter anotações sobre os nossos animais. No caso de fêmeas, quando foi a cobertura, quando foi o parto, qual o peso dos cordeiros que nasceram, qual o peso dos cordeiros desmamados, porque isso é da responsabilidade do manejo e da matriz. Precisa acompanhar o peso depois da desmama até o abate, para saber como que foi o desenvolvimento desses cordeiros, assim eu consigo avaliar os pais, se os pais são bons para produzir cordeiros que têm um bom desenvolvimento. Então essa escolha, essa seleção, a gente consegue fazer dentro da propriedade quando a gente tem dados sobre os nossos animais, quando a gente sabe reconhecer a capacidade de produção dos nossos animais. E muita gente às vezes evita de comprar um reprodutor melhor, quer comprar um reprodutor mais baratinho, mas eu vou te falar uma coisa, é mais barato investir em genética do que ficar tentando corrigir falhas depois no andar da carruagem. Segundo ponto muito importante para ter ovinos de qualidade no seu rebanho, sanidade e manejo. Não adianta eu ter animais excelentes, de uma excelente genética, que tenham anotações de dados, que eu fiz toda uma seleção, se eu não cuidar da parte da saúde e do manejo. Uma perna não anda sem a outra. Animal doente não engorda, não reproduz bem, repete cio,
tem abortos, sofre com verminose, é um fundo sem posto de gasto em cima de gasto para tentar corrigir os problemas que acontecem de sanidade quando você não corrige na base, quando você não tem uma estrutura bem feita para evitar, para prevenir os problemas dentro da sua propriedade. Então são 4 pontos que a gente tem que dar muita atenção. Verminose. Precisa fazer um controle estratégico. Verminose não se controla só com vermífugo, canso de falar isso, quase todos os vídeos eu falo sobre isso. Então a gente precisa ter um conjunto de estratégias para atuar contra a verminose. Tem que entender o ciclo da verminose para saber quebrar esse ciclo, tem que saber quando que eu vou utilizar o vermífugo, qual a frequência de avaliação dos meus animais para definir se eles vão tomar vermífugo ou não. Então esse conjunto de estratégias que vai fazer com que a gente consiga reduzir o índice de verminose dentro do nosso rebanho. Eu preciso ter uma vacinação essencial. Então algumas vacinas a gente deve introduzir no rebanho. Uma que eu considero obrigatória, não é obrigatória por lei, mas eu considero obrigatória na ovinocultura, é a vacina contra clostridiose, para evitar problemas como carbúnculo, tétano, enterotoxemia, botulismo, doenças que podem levar à morte rapidamente dos nossos animais. E essa vacinação tem que ser feita dentro do calendário de produção que a gente faz no nosso rebanho. Eu preciso ter um manejo tranquilo, com o mínimo de estresse, porque eu não consigo ter animais que me respondam em produção se eu não dou condições de bem-estar para eles. Bem-estar é importante para diminuir o nível de estresse. Animal estressado tem produção de cortisol, que é um hormônio do estresse. Produzir o cortisol diminui a imunidade. Diminui a imunidade, aumenta as doenças. Simples assim. E eu preciso ter um protocolo claro do que eu vou fazer na minha criação. Como que eu consigo isso? Fazendo um calendário sanitário que envolva toda a produção dos meus animais. Então, baseado na reprodução, quando que vai ser o nascimento dos cordeiros, quando que vai ser o desmame dos cordeiros, eu defino quando que vai ser a vacinação dos animais, quais são os protocolos de manejo que eu vou fazer com relação ao casco, observação dos animais para saber quem vai tomar vermífugo ou não, e outros controles que a gente deve ter dentro da propriedade. Para produzir com qualidade, é preciso ter previsibilidade, saber o que você vai fazer, não agir no improviso. Terceira base importante é ambiente e alimentação. Porque não adianta nada ter animais bons, ter um controle sanitário bom, mas eu manter o meu ambiente sujo, meu ambiente cheio de problemas e não ter uma alimentação adequada para esses animais. Se eu não tiver tudo isso andando, caminhando junto, é um ciclo de coisas que tem que funcionar junto, se integrar, eu não consigo ter animais de qualidade no meu rebanho. E o ambiente é tão importante que se eu tiver animais bons num ambiente ruim, meus animais vão regredir. Agora, se eu tiver animais medianos num ambiente bom, num ambiente saudável, eu consigo uma boa produção. Meu rebanho evolui. Então, eu preciso cuidar da pastagem, que faz parte tanto do ambiente como da alimentação. Eu preciso cuidar de umidade dentro do ambiente, dentro do barracão onde esses animais vivem, porque a umidade é um grande foco de doenças para os nossos ovinos. Eu preciso ter abrigo para esses animais se protegerem do tempo, do vento, da chuva. Ao mesmo tempo, eu preciso ter sombra na pastagem para eles se protegerem do sol. Uma ração, uma suplementação própria para ovinos, feita para eles, não para bovinos, que eu já falei algumas vezes aqui. Ração de bovinos, sal de bovinos, núcleo de bovinos causam doença nos ovinos e a gente não pode fazer isso dentro da nossa criação. Água de qualidade, porque quando o animal não tem água de qualidade, ele reduz a ingestão de água e se ele toma menos água, ele tem mais chance de ficar doente, de desenvolver alguns problemas. E cuidado com a superlotação. Às vezes a gente se esquece da dimensão do barracão que a gente tem para os nossos animais. Eu não posso ter uma superlotação, eu tenho que dar um bem-estar, onde todos eles consigam se deitar, ruminar, descansar, de uma forma que eu não estresse esses animais, que dê um ambiente bom para eles, saudável para eles. E isso não quer dizer gastar muito, isso quer dizer alimentar certo, quer dizer cuidar do ambiente, quer dizer ter alguns cuidados dentro da criação, que às vezes não é apenas por gasto, apenas por dinheiro, mas são cuidados que a gente tem para evitar problemas, cuidados básicos. E uma coisa muito importante, além dessas 3 bases que eu falei aqui, para a gente conseguir ter ovinos de qualidade dentro do nosso rebanho, é padronização e controle. Se eu quero melhorar alguma coisa, eu preciso saber o que está ruim para melhorar. Eu nunca consigo melhorar simplesmente por quero melhorar. O quê? Não sei. Eu preciso conhecer os problemas. Como que eu sei o que precisa melhorar dentro do meu rebanho? A partir do momento que eu meço o que está bom e o que está ruim. Assim eu traço uma régua para saber, aqui está ruim, aqui está bom. Isso aqui eu preciso melhorar. Então, é importante a gente ter anotações sobre o rebanho. Registro sobre os partos, sobre número de cordeiros nascidos, número de cordeiros desmamados. Como que está a mortalidade do meu rebanho? Está morrendo muito? Está morrendo pouco? Meus cordeiros estão morrendo muito? Estão morrendo pouco? O que está morrendo mais? Cordeiro, ovelha prenha, ovelha em lactação? Qual é o problema que eu tenho? Se eu não sei quais são os problemas exatamente e quanto isso significa na minha criação, eu não sei o que eu preciso melhorar. Então eu estou sempre criando no escuro.
Para isso eu preciso identificar os animais e ter as anotações básicas para saber como que está desenvolvendo minha criação. Também tem que ter controle sobre os lotes, como que está a uniformidade do lote. Os cordeiros estão nascendo mais ou menos no mesmo padrão, desenvolvendo igual, ou tem aqueles cordeiros que se destacam, outros que ficam muito para trás. Isso vai me mostrando quais são os pontos negativos que eu tenho dentro do rebanho que eu preciso dar atenção para corrigir. E claro, para ter ovinos de qualidade, a gente tem que ter controle sobre a criação. Para ter controle sobre a criação, a gente tem que ter divisão de lotes. Ovelhas ficam com ovelhas, borregas desmamadas com borregas desmamadas, cordeiros para engorda com cordeiros para engorda, ovelhas recém-paridas com ovelhas recém-paridas. Então, algumas divisões a gente precisa ter dentro do rebanho, porque assim eu atendo daquele grupo, aquele lote, de uma mesma forma com as necessidades que ele tem, e o outro grupo eu atendo com a necessidade que ele tem. Eu tenho controle sobre o que acontece dentro do meu rebanho, como se fossem estações, como se fossem fases onde esses animais vão passando, como se eu estivesse passando pela pré-escola, depois pelo primário, depois pelo colegial, depois pela faculdade. Em cada fase eu tenho uma necessidade diferente, uma forma de agir diferente. Então eu preciso ter isso dentro do meu rebanho, porque só assim eu consigo desenvolver todo o meu rebanho de uma forma que o rebanho tenha qualidade. Produzir ovinos de qualidade é uma construção diária, é uma coisa que você faz no dia a dia, um passinho de cada vez. Começa com boas escolhas e continua com disciplina, mantendo o que você tem que fazer continuamente no seu rebanho. Se você seguir esses pilares, essas bases que eu passei aqui hoje, você vai começar a ver a diferença já nas próximas safras. E se quer continuar aprendendo comigo, então já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação para você sempre receber meus vídeos novos. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.